Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. E aqueles que podem, por favor, tornem os vossos assentos. Enquanto eu quero agradecer a Deus pela oportunidade a mim concedida de poder participar desta festividade de missões. Para mim é alegria, porque sei que não tenho merecimentos para um honrado convite como este. Quero agradecer ao pastor Adir, a toda a diretoria desta igreja, aos companheiros do ministério, quero reverenciá-los, como também agradecendo ao secretário de missões, ao coordenador também. Quero fazer menção do pastor Carlos, pastor Valdic, e agradecendo ao Anderson, presbítero Anderson, pelo convite, a honra e a confiabilidade. É extensivo a toda a igreja. Que Deus abençoe a vós. Quero louvar a Deus pela vida da cantora, do seu muito digno esposo, por conhecer-nos. Amados, tratando-se de um trabalho missionário, requer-se uma palavra estimulativa. Haja vista que nós estamos vivendo tempos de desafios e confrontos. E eu quero falar-lhes uma mensagem motivacional no contexto missionário. Para tal, eu quero ler no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ou dos Atos. Atos, capítulo 16. Quero uma mensagem por demais lida, conhecida, mas é a mensagem que queima no meu coração para compartilhar esta noite. Versículos 9 e 10 do capítulo 16, há uma convicção, uma expressão. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amados, o texto, ele é bem categórico. Haja vista que aqui, neste livro, é o livro do tema, é o livro proposto, é o livro dos atos da igreja primitiva, onde tudo começava depois do derramamento do Espírito. Quando nós observamos os acontecimentos anteriores, era promessa. E quando Lucas registra estes acontecimentos, ele está falando da evidência dos acontecimentos da execução. E nós bem sabemos que dentro desta execução, desse contexto executivo da atividade missionária, do propósito, que desde o livro de Abraão, desde de Gênesis, que Abraão havia sido chamado por Deus. Então aqui estava se iniciando um projeto na sua inteira plenitude, quando o Espírito Santo desce. E atraídos por este grande acontecimento, quero só fazer um contexto introdutório, a Bíblia nos mostra que aqui há um contexto meramente missionário. A gente destaca aqui este grande personagem, que é tido como exemplo, como ícone deste Novo Testamento, deste processo missionário, que todos o conhecemos, o apóstolo Paulo. É bem verdade que o texto lido, ele está empregado na segunda viagem missionária. Quando ele empreende com Barnabé a primeira viagem, os irmãos vão de convir que ele prega em um continente mais prático, oriental.
Portanto, depois do concílio, isso começou no capítulo 13 de Atos, portanto, depois do concílio em Jerusalém, no capítulo 15, ele teve que interromper o contexto missionário e no capítulo 16 ele começa este recomeço, empreendendo a segunda viagem. Então, no contexto anterior, nós temos escrito que eles foram impedidos de pregar o evangelho no continente asiático. E isso, obviamente, não está escrito, mas no conceito lógico, trouxe uma preocupação, pois eles entendiam, eles sabiam discernir quando era vontade de Deus. Então, ele tem uma visão neste continente, qual foi proibido pelo Espírito Santo de, em certo lugar, pregar, e esta visão estava vindo do continente europeu. Então, era um novo desafio, era uma visão, não foi um contexto, literalmente, mas uma visão que se traduzia, contextualizando a verdade. Era aqui que estava um dos maiores segredos do empreendimento missionário. Então, quando ele tem, o apóstolo Paulo, esta visão, como líder de um contexto, de uma comitiva, partindo desse pressuposto, então ele subentende que aquela visão de um pedido de socorro da Macedônia, do continente europeu, isso levavam dias, empreendimento, custos e sacrifício. Então, ele faz menção, Lucas registra, que depois da visão, eles começaram a trabalhar urgencialmente para partir para a Europa, crendo que esta visão era um chamado de Deus para anunciar o evangelho em um continente que precisava ser desbravado. Quando eles chegam no continente europeu, a primeira cidade que é sacudida pelo poder do evangelho é Filipe. Os irmãos percebem que o evangelho sempre foi o evangelho de confrontos contra o pecado, contra as hostes do mal. Veja que Filipe foi sacudido pelo poder de Deus através dos sinais. Quando Paulo repreende o espírito adivinho daquela moça, então ali começava um barulho, porque as pessoas já haviam com o acontecimento se dobrado a Jesus. Depois, ele parte para a cidade de Tessalônica. Os irmãos hão de convir que esta comitiva só precisou de 3 dias, para os 3 meses, ou 30 dias, me perdoe aqui o engano, mas eu quero me basear de 30 dias para sacudir a cidade pelo poder do evangelho. Quando eles saem de Tessalônica, eles passam por Bereia, por Antena, pregando o evangelho, Atena, pregando o evangelho. Então, eles chegam na cidade de Corinto. O interessante é que quando Paulo chega na cidade de Corinto, esta igreja, ela começa de uma forma tão tremenda que se torna a igreja que tinha maior liberdade do Espírito Santo. A igreja de Corinto, ela era a igreja-chave deste continente. A Bíblia diz que a igreja de Corinto é fundada pelo missionário Paulo e aos seus acompanhantes. Isso implica dizer que a cidade, ela se tornou sacudida pelo poder do evangelho. Então, pessoas de todas as classes corriam para a igreja, para os pés de Jesus, a ponto que esta igreja se tornou a igreja melhor de se congregar daquele continente. Esta igreja, a Bíblia diz que ela tinha um poder espiritual tão grande, pelo poder do evangelho, que a unção do Espírito Santo tinha plena liberdade, que é nela que os dons do Espírito Santo era visível na evidência do dia a dia. Então esta igreja era uma igreja que qualquer um queria congregar, que qualquer um queria ser membro do seu contexto, queria ser obreiro, porque o Espírito Santo tinha liberdade de atuar de uma maneira visível e transparente.
Quando nós observamos, por questões missionárias, o apóstolo Paulo teve que sair desta igreja para dar continuidade ao chamado. Então, depois de um período de tempo, sabe-se que esta igreja já não era mais a mesma. Esta igreja tinha perdido o conceito e a liberdade do Espírito Santo, e agora começou a aparecer grupos dentro desta igreja, e começou a aparecer as dissensões, as confusões e as contendas. A Bíblia diz que esta igreja, ela se tornou tão fora da direção de Deus, que apareceu grupos decidindo a quem deveria cultuar, a quem deveria escolher como melhor. A Bíblia diz que um grupo era de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo, e até aquele grupo que dizia que era de Jesus. Então, esta igreja começa agora a perder o foco, e é aqui que Paulo é taxado, é aqui que o ministério, a chamada de Paulo, passa pelo a maior gravidade para que ele pudesse desistir. O interessante é que você vê Paulo sofrendo com chibatadas, sofrendo com açoites, com prisões, mas nada afligiu mais a sua alma do que a dissensão da igreja de Corinto. A ponto que ele, quando sabe, ele escreve urgencialmente, estimulando os irmãos, porque se pensavam que ele ia desistir do chamado, estavam redondamente enganados. Se você observar no capítulo 2, você vê, ele começa dizendo, mostrando aos irmãos, que como era um exímio pregador, era um poliglota, era um homem que na época não tinha no contexto missionário ninguém como ele, foi um homem que foi escolhido por Deus para levar a mensagem ao gentio diretamente por Deus. Então ele começa no capítulo 2 falando que aos irmãos, saibam irmãos, ele fala da capacidade espiritual. Ele diz, quando eu cheguei para pregar aí em Corinto, mas o texto diz, no meio de vós, veja que eu não cheguei com sabedorias humanas, nem usando filosofias, mas eu cheguei pregando a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Ele chega dizendo, eu não cheguei usando de artifícios de movimento, mas eu cheguei cheio do poder de Deus para transmitir o Evangelho. Veja que quando nós passamos o capítulo 2 e o 3, ele vai falando dos acontecimentos, mas quando ele chega no capítulo 4, ele dá um resumo do que é uma chamada missionária. Ele começa dizendo, irmãos, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, mistérios é aquilo que está oculto, que está escondido. Isso implica dizer que Paulo estava dizendo que cabe a nós, os que fomos chamados, sermos responsáveis de descobrir, de dispensar, de mostrar o oculto de Deus que o mundo não sabe e não conhece. E ele diz mais, e requer-se do ministro que cada um se ache fiel. Quando ele chega no versículo 9, ele mostra o que é um verdadeiro missionário. Ele faz um parecer. Ele dá um resumo na carta, e ele diz na mensagem, no tema que estava em apreço, e ele diz, eu tenho para mim que Deus a nós nos colocou por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Então o apóstolo, ele usa estes acontecimentos, este parecer, para uma igreja que tinha sido a menina dos olhos de Deus naquele continente. Se os irmãos hão de convir, me permita contextualizar, para trazer uma mensagem estimulativa no contexto missionário. Nós percebemos que no contexto, quando Paulo estava falando no começo do capítulo 4, na carta para os Coríntios, veja que ele diz que os homens nos considerem como ministro. É bem verdade que hoje soa aos nossos ouvidos esta palavra de um contexto de poder, de autoridade, principalmente no meio político, mas na realidade, no contexto da época, na etimologia normal e real, isso aqui quer dizer servo. Quando ele usa a mensagem ministro, ele está usando que os homens nos considerem como servos, como repuretes, que é no original. E isto aqui, ele toma uma lição, ele
passa para os irmãos de Corinto uma experiência vivida no começo da chamada. Ou seja, a palavra aqui, ministro, quer dizer aqueles que remam. Era o termo usado para aqueles que conduziam as embarcações nos grandes trajetos dos mares revoltos naquela época. Por quê? Porque quero tomar a história para os irmãos entender. Este personagem que a gente se espelha, que quando ninguém falando de missão ou doutrina se afasta das cartas dele, ele tinha tudo para não ser o que hoje ele foi e que hoje ele é no nosso meio histórico. Ou seja, ele tinha tudo para ser uma celebridade, para ser um homem atraído debaixo dos aplausos. Haja vista que Saulo, antes do nascimento dele, não é à toa. Por quê? Porque nesta autoridade, nesta atualidade, no contexto da época, haviam 3 nações que sobressaíam no mundo antigo. Quando eu digo sobressaíam, eram as nações que as pessoas almejavam, que as pessoas tinham para sonhos, para a sua vida, para a família. Eram 3 nações que ofereciam a questão rentável, um futuro promissor. Era a Grécia, porque era detentora da filosofia, da sabedoria, era detentora do conhecimento. Pelo outro lado, a probabilidade vinha de Roma, que era detentora da lei. E em terceiro estava Israel, que era detentora da religião. Essas 3 nações era o alvo das pessoas, era alvo das pessoas migrar para lá, independente de onde esteja. Irmãos, hoje eu ouço relato de pessoas, quando eu estou pregando na América, que você chora, pessoas que empreendem uma viagem louca pelo México, para cruzar a fronteira furtivamente, porque realizar o sonho americano. E eu posso dizer com certeza, porque todo mês eu estou lá, é debaixo do céu, talvez o melhor lugar que tenha de futuro promissor. Porém, tem que ralar. Mas aqui não. Eram essas 3 grandes nações. Mas o engraçado é que surge no meio do contexto romano uma cidade que começou a atrair as pessoas. Uma cidade que se apresenta em um crescimento de 3 pilares assustador, que era a cidade de Tarso. A história diz que esta cidade começa agora a bombar no contexto do mundo antigo. Como? Ela era um crescimento acadêmico. Ela começa a surgir em 3 aspectos, em 3 segmentos, em 3 pilares: político, econômico e cultural. Primeiro era o cultural, que começou a dar nome a esta cidade. A cidade de Tarso agora ficou conhecida por conta dos seus grandes filósofos, matemáticos, eruditos, que se formavam em Tarso e saía levando a fama dela por toda a região. Ou seja, era nesta cidade que estavam os maiores mestres da academia da época. Era Nestor e Antenedoro. Estes homens eram responsáveis por formar homens eloquentes no contexto acadêmico. E então a cultura dos moradores de Tarso, ela estava acima da média. O conhecimento era tanto, a cultura era tão elevada, que esta cidade atraiu o próprio general romano, Marcos Antônio. Marcos Antônio fixa moradia na cidade de Tarso. Quando ele fixa moradia, ele consegue junto a Roma um título para a cidade que poucas conseguiam ter. Era a cidade civita. O que é uma cidade civita? Era uma cidade livre de pagar impostos ao Estado, a uma época o Império. Imagina, agora a cidade de Tarso, além do conhecimento do contexto cultural, ela começa a bombar no contexto político, não mandando os impostos para Roma. Obviamente que a probabilidade
probabilidade de crescimento era maior, porque toda a arrecadação era empregada dentro de Tarso, e com isso o mercado da madeira e do tecido começou a bombar. Então era sustentabilidade real, era um futuro promissor para as famílias, e esta cidade começou a atrair pessoas da circunvizinhança e de outras nações, os pais que queriam o melhor para o filho. Então, atraída por este crescimento, é que um pai, uma família descendente de Benjamim, fariseu, professante do sinédrio, da religião mosaica, da lei, eram tendo um judeu autêntico, que era a família de Saulo. Antes dele nascer, ela deixa a terra natal e migra para Tarso. Para quê? Para ter crescimento, rentabilidade, sustentabilidade familiar. Então, quando eu digo que este personagem tinha tudo para ser celebridade, é que Saulo nasce em um contexto econômico, político e cultural em ascendência. Ora bem, entenda, há uma diferença muito grande, com todo respeito e amor à minha terra e a todos os nordestinos, mas é diferente você nascer em São Paulo e nascer em Maceió. Por quê? Não é desigualdade, a probabilidade de crescimento é bem maior, o centro maior está aqui, o acesso à universidade é bem melhor, o acesso ao conhecimento é bem melhor, a renda per capita é bem melhor. Então há um investimento maior, há uma probabilidade empregatíssima de empregabilidade melhor. Então isso é o que mostra, quando ele nasce na cidade de Tarso, ele nasce em um contexto crescente, em total ascendência. Então qual era a probabilidade dele se tornar criativo como ele era, um grande homem? Porém, ele nasceu num berço judaico, mesmo em Roma. Daí vem o título cidadão romano, porque a Tarso estava no contexto de Roma. Então agora ele começa a crescer. Porém, o pai, como um bom judeu que era, todo sábado ele participava do contexto da sinagoga. E na sinagoga havia uma preocupação por parte dos mestres rabínicos. Qual era? Eles batiam muito no contexto familiar. Os líderes ensinavam aos pais como criar o menino. Olha, eles ensinavam que o pai deveria ensinar o menino não é no caminho que se devia andar, conforme está em Provérbio. Ou seja, há uma diferença. O caminho você mostra, no caminho você está junto. Então o pai tinha que acompanhar o crescimento do menino, e quando ele completava 5 anos, ele catequizava a mente do menino sobre quem era Deus. Então quando o menino crescia, já sabia, o pai estava com ele no caminho. Para quê? Para quando ele crescer, não se esquecer dos exemplos de quem era o Deus de Israel. E o segundo ponto, os líderes mostravam que o pai tinha que ensinar o menino a trabalhar uma profissão antes dele crescer, porque quando ele crescer, a probabilidade de ser um homem de sucesso era bem maior, porque eles defendiam, se o menino cresce sem estudo, se o menino cresce sem trabalho, a probabilidade de ser um malfeitor é maior. Então o pai estava junto, estava perto, acompanhando, ensinando. É aqui que ele aprende a profissão, que era futuro garantido, era um currículo certo, que era construtor de tendas, era o tecido que prevalecia. Quando ele completa 14 anos de idade, num futuro crescente, uma adolescência promissora, aí o pai tem uma ideia esplêndida: eu vou tornar o meu filho um doutor, um mestre da lei de Moisés, especialidade, combater seita. Então o pai pega Saulo e manda ele para Jerusalém, estudar onde? Na melhor faculdade. Quem era o mestre? O melhor, que era Gamaliel. Quando Saulo chega para estudar a lei de Moisés, com 14 anos, agora diz Paul Gardner que Jesus era mais velho do que ele 10 anos. Então
Paulo chega com 14, Saulo, e Jesus está com 24. Os dois só apareceram no Bar Mitzvah, quando foram sabatinados com 12 anos. Porém, agora Jesus ainda tinha 5 anos para ser cheio do Espírito Santo. E Saulo, ele tinha 10 anos para se tornar um doutor, porque a grade curricular desta academia exigia, se quer ser alguém, quer ser um mestre, tem que estudar 10 anos ininterrupto. Então, quando Saulo completa 5 anos de faculdade, e olha que ele mesmo diz em Atos, ele era o cara, ele tirava nota máxima, ele sobressaía sobre todos que estudavam com ele. Agora imagina, quando ele completa 5 anos Jesus de faculdade, Jesus completa 29 de idade. Aí Jesus entra, o Espírito Santo toma Jesus. O Jesus agora começa a fazer as obras pelo poder do Espírito. Veja que Jesus entra, a Bíblia diz que a fama dele se expandia por toda a região, e Saulo ainda tinha 5 anos para ralar. Ou seja, Jesus, ele começa a revolucionar, a perturbar não só Jerusalém, mas todo o império. Ele levanta o caído, ele levanta o que estava prostrado, ele ressuscita morto, ele levanta coxo, ele dá vista ao cego. Ele pregava uma mensagem meramente missionária, que o povo dizia: ninguém nunca pregou desse jeito. Que homem é esse, que até o vento, que até o mar lhe obedece? Quem é ele? 3 anos de ministério, e você não vê Saulo entrar na história. Jesus é condenado à morte. Isso era o assunto daqueles dias. Aquele assunto era mais forte do que essa questão política que a gente vive hoje. O assunto naquele dia era Jesus, o perturbador da ordem pública. Levam ele à cruz, pensando que iam matá-lo definitivamente. Só precisou de 3 dias. Depois de 3 dias, ele volta a viver. Quando ele ressuscita, olha como ele aparece à igreja. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quando penduram Jesus na cruz, que o sepultam, os discípulos desmoronam. A obra parecia que tinha parado ali. Uns diziam, pensávamos que era ele. Outros diziam, vamos voltar a fazer o que a gente fazia, vamos pescar. 3º dia ele volta. E ele volta dizendo, todo o poder foi me dado, no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas esperem, não saiam agora, porque a virtude do Espírito Santo há de vir sobre vós. Vocês vão ser minhas testemunhas, dizer que eu estou vivo, não só em Jerusalém, nem em Samaria, nem só na Judeia, mas em todos os confins da terra. Ele vai aos céus. Vou contextualizar, sintetizar. Quando ele vai aos céus, cerca de 50 dias após, está em foco um calendário anual, a festa do Pentecoste, aonde vinha pessoas de toda parte do mundo. Eu costumo dizer que esse negócio de missão é coisa de gente doida, no bom sentido. Porque a Bíblia diz que cerca de 500 pessoas testemunharam visivelmente Jesus vivo, ressuscitado. Mas agora só cerca de 120 estava presente. Aí o Espírito Santo desce
cumprindo o que Joel profetizou, cumprindo o que os profetas sonharam. Jesus paga o preço, limpa as almas, e o Espírito Santo entra como uma chama de fogo e um vento impetuoso e sacode a igreja. Agora aqueles cerca de 120 crentes, a Bíblia diz, do lugar que eles estavam reunidos, na casa, eles começam a receber línguas repartidas, como de fogo. E a Bíblia, na minha versão, diz que uma língua diferente apossou de todos. E o barulho pegou fogo lá dentro. A igreja estava trancada com medo da represária. Agora, quando o Espírito Santo vem, aí Pedro, cheio agora, chama os outros 11 apóstolos e sai para a porta da casa. E agora começa o que Jesus havia pregado. Agora o que eu acho lindo é que a mensagem de Pedro não é uma mensagem meramente psicológica. Veja que a mensagem de Pedro era simples. No primeiro dia. Como é que pode? A mensagem de Pedro foi simplesmente, ele não entregou chave de casa para ninguém. Veja que está em Atos dos Apóstolos, é o livro do tema, você pode ler quantas vezes quiser. Ele não pregou prosperidade, chave de carro, BMW para ninguém. Ele não pregou meramente conhecimento, que é bom ter, mas ele prega o que fizeram com Jesus. Simples. Quando o povo murmurava, ele prega, olha que mensagem, irmãos, varões, israelitas, vocês que estão em Jerusalém, escutem-me, por favor. Cheio até a tampa. Eu vou sintetizar. Este Jesus, vocês conhecem ele. Porque foi por meio dele que vocês contemplaram que Deus o usou de uma forma tão grande. E através dele Deus fez milagres, sinais e prodígios. E foi no meio de vocês. E vocês sabem. Portanto, vocês não o reconhecendo, o mataram pela mão de pessoas injustas. Isso é mensagem diferente. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês, saibam. Vocês mataram ele, mas a morte não pôde prender ele. Porque Deus quebrou as cordas da morte e ele está vivo e está vivo para sempre. Quase 3.000 almas. Sabe qual é o mal da minha geração? É que a gente quer pregar muito conhecimento. Palavras difíceis. Porque a mensagem da ressurreição, a mensagem da cruz, não dá mais agenda não. Todo mundo lê, todo mundo sabe. Aí tem que entrar psicologia, tem que entrar psiquiatria, tem que entrar chave de carro, isso e aquilo. Não, é a mensagem da cruz que ainda faz a diferença. Deixa-me sintetizar, para não passar do horário previsto. Quase 3.000 almas, dá para entender? E o que era lindo? Escute o que eu vou dizer. O máximo que você possa estudar, estude, meu irmão. Estude, que é bom. Mas nunca deixe a marquinha do joelho desaparecer. Não. Nunca deixe ninguém te ludibriar pela modernidade. Por quê? Eu terminei o curso de bacharel de teologia e pelo Ministério da Educação. Aí vieram dizer nos meus ouvidos, agora, modernidade, século XX. E vieram me dizer, Bento do céu, eu fui escolhido, Jesus me tirou lá do dentro da cana, me colocou para estudar com os doutores, me tornei doutor, e agora me escolheram para juramentar, para ser juramentista da turma. Então, quando terminou a cerimônia, veio a comemoração. Aí disseram, Bento, agora tu é diferente. Como? Tu é doutor. E mudou o quê? É que tu não pode mais pregar como pregava. Como? Bento, não pode ser mais, é século XXI. Tu tem que ter, ó. O máximo que tu pode se mexer no púlpito é 2 passinhos para cá
Volta para o meio, 2 passinhos para cá. Evita virar a costa para o público, tá certo? Tá tudo certo. Tá tudo correto. Tu tem que pregar com o microfone aqui, ó. Não pode suar. Não pode falar línguas estranhas no microfone. Você tem que começar a pregar frio e terminar gelado para não quebrar a ética. Ah, doutor, é assim, ser doutor é. Então não dá para mim não, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Segunda pregação foi mais linda ainda. A instituição de Israel diz que uma das formas bruscas de excomungar alguém do conceito da sinagoga é quando ele nasce com defeito físico. Não serve nem para adorar. Quem nascia nessa época com defeito físico não servia para adorar, porque era anátema. Então a Bíblia diz que havia um homem que o povo trazia para botar na porta da igreja do templo em Jerusalém para pedir esmola. Era o único jeito de sobreviver, a mendicância. Pedir esmola. Então as pessoas bem-sucedidas ou bem-intencionadas, não sei, ou aproveitando, trazia o homem, deixava na porta que tinha maior fluxo de pessoas, todo dia na hora da oração especial, que era às 3 da tarde. E já fazia anos que esse homem olhava para o templo, via o povo adorar, mas não entrava. Agora, quando o Espírito Santo toma conta da igreja, aí a Bíblia diz que já vem Pedro e João para a oração das 3 da tarde. Sem anel no dedo, sem diploma na parede, sem dinheiro no bolso. Quando vai se aproximando, a Bíblia diz que eles param. E o homem olha fixamente para eles e pede: dai-me uma esmola! Aí ele para e fica olhando para o homem. Os dois. Aí Pedro diz: olha, infelizmente, eu não tenho prata. Isso era moeda, nem prata nem ouro. Estamos lisos. Mas tem uma coisa: o que nós temos em nome de Jesus, te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O homem parou, não entendeu. Aí ele pega na mão e diz: em nome de Jesus, o Nazareno levanta. Aí o homem dá um pulo. O homem esquece a bacia, o homem esquece a moeda e já entra no manto dentro do templo. Quando o homem olha que vê o pé direitinho e vê o povo adorando, a Bíblia diz que ele canta e adora a Deus. Ele começa a gritar e entrar: agora eu vou entrar, agora eu vou entrar, agora eu vou entrar. Aí entra lá dentro e toca fogo lá dentro. Resumo: quase o número acresceu para quase 5.000. Agora o fogo pegou em Jerusalém. Os irmãos não estavam mais escondidos. Agora o milagre era coisa de fichinha. Ei. Hoje a gente se assusta quando Jesus batiza um crente nos nossos cultos. Mas não era assim. Batismo era todo dia. As pessoas aceitavam Jesus no meio da rua. Agora a Bíblia diz que todo dia Jesus batizava, curava, fazia milagre, que até sacerdote deixava o judaísmo e aceitava o Jesus. E eles não eram considerados nem conhecidos como os evangélicos. Eles não tinham bancadas políticas. Não. Nada contra, entendo o que eu estou dizendo. Estou falando da história missionária. Era oração, jejum e unção. E quem aceitava Jesus, nem para casa, para o país que vinha, queria voltar mais. Já ficava por ali mesmo. Não, vamos compartilhar o pão, a oração, a unção. Está todo mundo junto, tocando o fogo em Jerusalém. Agora o sistema se assusta. E quem vai parar agora esta igreja? Quem é especialista em seita? Que aqui eles eram conhecidos a seita do Nazareno.
Quem é que tem capacidade de conhecimento para acabar com essa seita? Aí disseram ao sacerdote: tem um menino aí que é bom nisso. Ele estuda com Gamaliel. E ele terminou o curso, especializou-se em combater seita. Quem é ele? Doutor Saulo de Tarso. O cara. Ele é o cara. O sinédrio, o sacerdote o chamam. E o nomeiam. Saulo de Tarso, o doutor, com autoridade judicial e religiosa, tem toda a autonomia de acabar com esta obra, de destruir essa seita. E olhe que ele entra sem misericórdia. Ele era dedicado. Ele entendia a lei de Moisés como ninguém. E quem outra seita, ele arrebentava. Veja que Atos diz que para apagar esse fogo da igreja, ele assola a igreja. Isso assolar, num contexto normal, é pisar, botar debaixo da sola. A Bíblia diz que além dele machucar, pisar os irmãos, ele tinha autoridade e entrava nas casas, aonde tinha um crente cheio de Deus, ele entrava, arrastava e punha na prisão. E a Bíblia diz que até mandar consentir, assinar para matar alguém, ele fez no caso de Estevão. Veja que ele entrou arrebentando com tudo, que a Bíblia diz, exceto os apóstolos, os outros fugiram de Jerusalém. Mas o interessante é que a Bíblia diz que os irmãos saíram com medo dele, mas não desistia. Por onde passava? A vida não era preciosa para eles. Quando o doutor Saulo pensou que estava abafando, aí chega uma notícia. Doutor Saulo, pois não? O senhor lembra aqueles crentes que o senhor botou para correr de Jerusalém? O que é que está acontecendo? Morreram? Não. Eles estão lá em Damasco, doutor. Ai, ai, ai. A cidade de Damasco está pegando fogo, doutor Saulo. O Jesus dele está salvando, curando. As pessoas estão aceitando como água lá. Veja o que é que Atos dos Apóstolos diz. Saulo respirando ameaça de morte. O desejo dele era arrebentar, matar todo mundo. Aí ele vai aos sacerdotes, pede uma carta que no contexto do direito é fé de ofício, uma carta com autoridade tanto da lei como da religião, que era importante na época, para ir a Damasco e trazer preso para Jerusalém todos e qualquer um que fizesse parte daquela seita. Mas ele vai com ódio. Os soldados guardando ele, já parte ele. Quando ele vai chegando em Damasco, ai... O céu se abre. Quando o céu se abre, o nosso Jesus grita do céu: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele já mete a cara na poeira. Era difícil um homem na altura cultural, acadêmica de Saulo reconhecer um senhorio de alguém que ele nunca viu. Então quando ele cai, ele já reconhece que era alguém grande. Ele já grita: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E agora você vai ver o que é bom para tosse para você. Agora você vai ver o quanto é difícil recalcitrar contra os meus aguilhões. Agora você vai ver. O homem que foi com ordem, decreto, ódio, para prender os crentes, já entra na cidade de Damasco, crente, orando e jejuando. 3 dias. Que a gente nem a gente faz mais hoje, né? Eu digo por mim, a gente me perdoa, o Genival. Quando Jesus me salvou, eu passava 1 semana jejuando. Hoje 1 hora já dá dor de cabeça. 3 dias. Aí Jesus, para mostrar para o doutor Saulo que um crente pode até não ter nada nessa terra, mas na mão de Jesus, imbuído na obra missionária, é uma bomba atômica. Aí Jesus dá uma visão a Ananias da noite. E diz: Ananias, amanhã tu levanta,
vai na rua chamada direita, e lá na casa de Judas, salvo engano, o curtidor, salvo engano, estou misturando aqui, você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Jesus mesmo diz, ele está orando, está jejuando, você vai orar por ele, para ele restaurar a visão, que ele já entrou cego em Damasco. Aí Ananias sabia do contexto e diz a Jesus, Jesus, esse homem é cruel demais. Ele está aqui, veja que a notícia chegou primeiro do que Saulo em Damasco. Ananias disse, ele está vindo aí com carta, com autoridade da justiça e da religião, do sinédrio, para levar a gente preso para Jerusalém. Esse homem é terrível. Aí Jesus diz, ele era, eu já quebrei ele no meio. Ele agora é para mim um vaso escolhido para levar a minha mensagem aos gentios. Veja que o homem, irmãos, não tem para ninguém. Quando Ananias chega lá, que entra, eu acho lindo isso aqui. Tem lugar que a gente vai, que primeiro tem que dizer, Pai do Senhor, PhD. Não pode chamar mais Pai do Senhor, meu irmão, meu pastor. Agora Ananias chega onde estava o doutor Saulo, com a cara no chão. Cego. O que é que o evangelho não faz? Ele já entra dizendo, irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho, me mandou aqui. E ele me mandou orar por você, para você restaurar a visão. O Saulo se levanta, Ananias estende a mão, quando ora, a Bíblia diz que as escamas caem dos olhos, e Jesus batiza Saulo com o Espírito Santo. Agora ele pega fogo. Agora ele é cheio da virtude do Espírito Santo. Tem muitos lugares por aí que doutor não fala em línguas estranhas mais não. Doutor não profetiza mais não. Botou um anel no dedo, nem línguas estranhas fala mais. Mas no púlpito da Assembleia de Deus, na nave da Assembleia de Deus, doutor ainda fala em língua. Doutor ainda profetiza. Deixa eu ouvir o barulho. Ele entra arrebentando em Damasco. A Bíblia diz que ele pregava, dava testemunho. E o melhor, ele conseguia convencer judeu e a grego que Jesus era o Messias que havia de vir. As pessoas se convertiam, a ponto que disseram, vou sintetizar, vamos matá-lo. Aí os irmãos pegam ele, descobrem a falcatrua e diz a ele, chefe, vou parafrasear, querem te matar aí. O negócio está feio. Saiu de Jerusalém para Damasco com autoridade. Agora teve que sair pelo buraco do muro, altas horas da noite, fugindo. O que é que o evangelho não faz? Parte para a Arábia. Arábia é sinônimo de deserto. Não volta para Jerusalém. Ele vai para o deserto. E é lá que a gente se sente só. É lá que dá vontade de desistir. É lá que a gente aprende que o anel é bom, é bonito, mas não faz muita coisa. Nesse reino não. É lá que o sangue corre. Mas é lá que a gente aprende a ser dependente de Deus. É lá que a gente aprende a viver dependente dele. É lá que a sarça pega fogo, mas não se consome. É lá que a gente aprende os milagres de Deus e sobreviver. Ele diz que passa alguns anos lá. E depois volta para Damasco. Sintetizando. Depois de Damasco ele vai para Jerusalém. E ele diz, não fui ter com ninguém, a não ser Pedro. E salvo engano o outro. Quando ele chega em Jerusalém, já sem fama, agora o missionário Saulo, a Bíblia diz que ele era tão terrível, que mesmo sem fama, ele ia para a praça pública dentro de Jerusalém, pregar. E ele não pregava para qualquer um, a Bíblia diz que era para os gregos.
E os gregos eram os doutores da época, os detentores da sabedoria e da filosofia. E o interessante é que a chama de Deus era tão grande que a Bíblia diz que Paulo conseguia convencer os gregos que Jesus era o Cristo, e os gregos dobravam o joelho e aceitavam. Aí o sistema sobe, vamos matá-lo. Agora em Damasco não podia mais voltar. Em Jerusalém agora queria matá-lo. Aí Barnabé e João Marco leva ele para a casa de João, na casa de Maria, mãe de João Marco. O que é que a gente faz com ele agora? Ei, em Damasco não dá. Aqui, se botar a cara de fora, parafraseando, leva fogo. Vamos mandar ele para casa, para Tarso. Escondido, para ninguém saber. Aí Atos dos Apóstolos diz que pegam ele e levam-o para Cesareia, que era a cidade portuária. E naquela época não tinha aviões, era barcos. Alguns que faziam esses translados de alta capacidade, com galés, por exemplo, em cima, na primeira galé, só andava o comandante e os poderosos, aonde o doutor Saulo costumava andar. Primeira classe. Segunda galé era o camarote. Terceira galé, a bagagem. E abaixo do nível da água era o porão. E quem estava no porão? Os ministros, os upuretes, os remadores. Agora, quando ele chega na cidade de Cesareia, chega escoltado pelos crentes, escondido, não tinha mais primeira classe, e o que é que sobra para não morrer? O porão. Ei, o último lugar. O que é que o evangelho não faz? Quando ele chega no porão, ele depara-se com quem? Com os ministros. E o pior que o texto aqui, ministro, de servir, para esses homens eram terríveis. Por quê? Só estava lá embaixo homens que foram condenados pela sociedade. Homens que serviam de espetáculos ao mundo e quem visse. Por quê? Não tinham mais história. Corrente no punho, grudada no outro lado na ponta do remo. Corrente no tornozelo, algemada no piso, no assoalho do barco. Se o barco afundasse, eram os primeiros a morrer. Eram homens que não valiam mais nada. Então a primeira característica que Paulo, o doutor Paulo, o irmão Paulo, aprende lá embaixo, no último lugar, era que os homens que eram responsáveis para conduzir o barco eram anônimos. Eles não tinham nomes. Eram acorrentados no barco. Mas eles não desistiam. Eles sabiam que um dia a história deles ia soar. Será que tem alguma coisa a ver com a nossa igreja, com o nosso tempo? Aonde a gente só quer fazer se o nome estiver estampado. Aonde a gente só quer fazer se for reconhecido pelos homens. Eu ouvi de um amigo que um grande missionário judeu, naturalizado norte-americano, ele desanimou. Porque as pessoas já não valorizavam ele como antes. O que ele fazia, ninguém aplaudia, ninguém via. Aí ele se enclausurou e disse a Jesus, não dá mais, vou parar. E foi orar para desistir. Quando ele orando, chorando, porque ia parar, ninguém via. Aí Jesus falou com ele e perguntou, filho, me diga uma coisa, qual é o nome que salva? Ele em lágrimas respondeu, é o teu, não tem outro. Filho, qual é o nome que batiza com o Espírito Santo? Senhor, só tem o teu. Filho, qual é o nome que cura, filho? É o teu, Jesus. Então por que você quer parar? Prega o meu e esqueça o seu. Prega o meu. Anônimos. Será que tem alguma coisa a ver com a gente? Nesses últimos dias, Deus tem uma urgência em anônimos. Ei, ei. Deixa eu ver a mão dos anônimos de Deus.
que mesmo sem ninguém ver, não vai parar de entrar nas ruas, não vai parar de pregar nas cidades, não vai parar de entrar nas vielas, não vai parar, mesmo sem o nome estar na galeria. Anônimos. Hebreu, o escritor disse que eles viram a promessa de longe. E quem eram eles? Os que fizeram essa obra antes de nós. Não tinha morada certa, morava nas cavidades da terra, não tinham nomes, mas eles enfrentavam a fúria do fogo, enfrentavam o fio da espada. Outros eram cerrados pelo meio. E por que Deus não ainda botou no paraíso? Porque Deus tem coisa melhor para nós, da nova geração. Segunda característica que ele aprende lá embaixo era que aqueles remadores com as correntes nas mãos e nos pés, a mão era cheia de calo, dura, endurecidas. Por quê? Porque eles não tinham direito de escolha. Não tinha tecnologia de ponta, era pancadas. Primeira pancada, pá! Vinha de cima da primeira classe. Este é a borda direita! Eles não questionavam porque a ordem vinha de cima e eles não tinham direito de escolha. Eles pegavam a mão direita, cheia de calos, e começavam a puxar o remos. Unânime, bonito o barulho das águas. Não me pergunte como, abaixo do nível das águas, eles faziam o barulho das correntes. Daqui a pouco, 2 pancadas. Pá, pá! Eles soltavam mão direita. Este é a borda da esquerda! Eles pegavam a esquerda. Cortando água. E conduzindo o barco aos portos seguros. Com segurança. Quando eles estavam exaustos, vinham 4 pancadas. Pá! 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 Aí o grito brutal. Tempestade à vista! Força total! Eles não questionavam, cansados. Pegavam os 2 remos, unânime. Só se ouvia o barulho das correntes e as águas sendo cortadas. A história diz que alguns morriam, mas não largavam o remo. Morriam agarrados. Tiravam, quebravam as correntes, jogavam-os para fora e colocavam outro no lugar. Ei, olhe para sua mão assim. E diga comigo, pastor Adi. Mais forte, pastor Adi. Pode bater. Que nós faz assim. Não dá para parar. A ordem vem de cima, não dá direito de escolha. Terceira característica eram os lombos feridos. Paulo vê que quanto mais aqueles homens remavam, mas o chicote batia. Mais força, pá! Mais rápido, pá! O sangue corria. Sejam sinceros, olhem para mim. Quanto mais perto de Deus, mais o cacete rola. Quanto mais você faz esta obra, mais calúnia tem para vir. Mas aquele que está em você é maior. Mas sejam sinceros, não tem hora que dá vontade de parar. Não tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas se você pode, diga para quem está ao seu lado, não dá para voltar mais não, meu filho. O lindo é que ele não deixa ninguém para trás. A promessa maior. Foi por isso que Paulo disse: parece que Deus nos colocou por últimos. Servimos de espetáculos ao mundo. Hoje está bonzinho. Mas não era assim.
Com todo respeito, eu estou dizendo no lado construtivo. A gente não tinha muitos doutores nas nossas igrejas. A gente não tinha celebridades. A gente não tinha ninguém que tivesse disco de ouro gravado. Não precisava depositar cachê para ninguém vir pregar. Eram os ignorantes. Sem carro, sem tan, sem gol. Quando tinha era um cavalo ou uma bicicleta. Passavam 15, 20 dias fora de casa para ganhar uma alma. E quantos deles não batiam na porta e não eram ouvidos, nem direito de enterrar os filhos tinham em cemitério público? Não tinham tweets, não tinha Facebook, não tinha microfone sem fio, não eram filmados. Mas olha como eram os nossos congressos. Olha como eram os nossos cultos. Eles não tinham nada disso, mas tinha o poder, a virtude do Espírito Santo era coberta sobre eles. Quantas vezes, para terminar o culto, eu não saía com os crentes dentro dos carros de mão, porque embriagados pelo poder de Deus. Quantas vezes os crentes saíam profetizando no meio da rua, e os não crentes, para não escandalizar, hoje escandaliza, na época não, os não crentes saíam correndo atrás, eu quero, multidões aceitavam Jesus. Hoje ser cheio da virtude é escandaloso. Você pode pingar azeite, se não falar bonito. Eu fui pregar em um congresso de missões, como o senhor pastor, com todo respeito, o pastor aquela não me conhecia até o então, e disseram a ele, quando eu cheguei no ginásio, 25 mil pessoas aproximadamente, quando eu fui subindo só tinha gente grande, com todo a respeito e ética e reverência, mas só tinha gente grande no altar. Quando ele viu o pretinho subindo, ele perguntou, quem é aquele, como assim você... Quem é aquele moreno que vai subir no altar? É o pregador da noite. Quem ele é? É Genival, é lá de Maceió, de Alagoas. O pastor disse, rapaz, um trabalho de uma envergadura dessa, tu vai convidar um nordestino. E para piorar, preto do beiço virado. Tu quer acabar com o congresso? Custou caro. Ele levantou, foi a mim e disse, Bento, infelizmente, olha para o altar, só tem gente grande, não vai dar para tu pregar. Tudo bem, pastor, que é isso? Tá bom, você não fica triste não? Não, que é isso? Aí quando ele virou, andou 2 passos, aí voltou, olhou para mim de cima a baixo. E disse, mas te convidaram para não ficar feio. Tu já entra agora, nem precisa dobrar o joelho. Vou te integrar o microfone, 10 a 15 minutos, diz qualquer coisa e senta. Tá bom? Tá. Só que ele olhou para a cara. Não olhou para a virtude do Espírito. Que é a unção. Eu já entrei com 220. Quando deu 10 a 15 minutos, Jesus disse, agora eu entro. Imagina um ginásio pegando fogo. Jesus batizando, era crente correndo, pulando, o altar pegou fogo. Jesus começou a tocar fogo nos doutores, os doutores gritavam, a glória é dele, a unção é dele, ele dá quem quer, ele usa quem quer. O pastor começou a olhar para mim, chorava feito criança, falando em mistério, olhava para mim e só tinha o direito de dizer, vai negão, vai negão, vai negão, vai negão. A unção, a unção, a unção, a unção, a unção, a unção ainda faz a diferença. Diga para quem está ao seu lado, não dá mais para voltar. Vai em frente. Ele não larga você. Eu estava pregando em um congresso, em uma convenção de João Pessoa. Pastor Zé Carlos, meu amigo. E eu vi um testemunho que o irmão dizia que um certo pastor recebeu um convite para pregar 600 quilômetros do estado dele. Só para você entender o que é Deus como missionário. E quando ele recebeu, chegou o dia, foi no guarda-roupa, pegou 3 pares de terno que botou na mala. Aí Deus disse a ele, coloque o mais bonito que você esqueceu, coloque o quarto. Ele pôs.
Quando foi pôr 2 pares de sapato, aí Deus disse, leva o melhor que você tem. Coloque, ele levou 3 pares. Pegou o carro novo, quando começou a andar para a cidade, que andou 300 quilômetros, chegou perto de um posto de combustível, diminuiu a velocidade, faixa contínua. Aí ele disse que viu um homem sentado no meio-fio, fedendo, cabeludo, barbudo, cheio de... Aquelas pessoas que ninguém dá mais nada. Quando ele igualou, Deus disse, dê uma carona a este moço. Leve ele para onde você vai. Ele disse que quando olhou para o homem, não teve coragem. O homem estava podre. Deus insistiu, ele pôs no banco de trás. Ligou o ar e colocou aquele hino para cantar. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Ele disse que o homem calado, mas as lágrimas caíam dos olhos. Quando ele chegou na cidade que ia pregar, primeiro posto de combustível, ele olhou e disse, moço, aqui dá para o senhor ficar? Disse que Deus disse, leve ele para o hotel que você vai. Quando ele foi fazer o check-in, aí Deus tocou no coração, mande cortar a barba dele, tirar o cabelo. Ele fez, subiu para o apartamento, 6h30, o pregador tomou banho, trocou, 7 horas, o homem sentado no sofá de espera. Ele olhou para o homem e disse, moço, lá para as 10, 11 horas, eu venho. Já era um senhor de idade. O homem baixou a cabeça. Ele disse que Deus disse, você está pensando o quê? Aquele melhor terno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele sapato não é, vista ele, calce ele. Leve para onde você vai, para a igreja. O homem vestiu-se calado. Quando ele chega no estacionamento da igreja, que o homem vê a igreja, ele diz que o homem começa a tremer e falar em línguas estranhas. Ele, sem entender, puxou o homem e saiu conduzindo. Quando chegou na porta da igreja, que o pastor viu o homem, começou a gritar, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A mocidade correu, as irmãs entraram nas línguas estranhas, o pregador foi jogado de lado. Correu para o altar, pastor, o que é que está acontecendo, pastor? O que é que está acontecendo? Isso que o pastor chorando disse, não precisa pregar mais não. O que tinha de ser foi feito, já foi feito. Mas o que é, pastor? Aquele homem que já entrou com você, ele construiu essa igreja. Ele ganhou as primeiras almas dessa cidade. De repente chegou a nova geração. Achou que ele estava velho demais. Tomaram o ministério dele. Tomaram a igreja dele. Levantaram uma calúnia e expulsaram ele da cidade. E a gente pensava que ele já tinha morrido. Mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus é fiel e trouxe ele de volta. Parece que Deus nos colocou por últimos, mas que os homens nos considerem como ministros. E requer-se do ministro que cada um se ache fiel. Paulo continua dizendo, nós temos servido de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Olha o que é que ele diz. Até agora sofremos fome. Não tinha churrascaria. Até agora a gente não tem morada para onde ir. Somos considerados esterco desse mundo. Vocês são ricos, mas nós pobres, mas alegres, sem desistir. Fique de pé se você pode. Se você pode, vira para esse crente do mesmo sexo, ou não sei que seja parente, como eu vou fazer aqui com o pastor Carlos, com todo respeito hierárquico. Me ajuda aqui, vira assim para ele, vira assim para ela. Olha para mim não, olha para ele, olha para ela. E diga para ele, diga para ela. Eu não sei como você está nesse congresso, como você vai entrar nele. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer, diga para ele, é que você foi ungido. A virtude do Espírito Santo te pegou. Então não me importa se você está esquecido, se as mãos estão cheias de calos e que os lombos estão correndo sangue e você quer desistir. Diga, eu tenho uma mensagem para você. Pergunta a ele, qual é? Faz assim para ele, é essa.
Abraça ele, abraça ela, chora com ele. Chore com ele, chore com ela. Diga: eu estou no mesmo barco, eu estou no mesmo barco. Estou eu derramando unção neste lugar. Estou trazendo um renovo, e vidas estão sendo levantadas do pó para a minha glória ser revelada em vós. A minha glória invadirá este lugar de uma forma torrencial. Vidas vão ser sacudidas pela minha urgência. O meu espírito vos abraça agora, e eu distribuo os dons espirituais no meio de vós, para que vocês saibam que eu tenho urgência. Recebam a glória do meu espírito no meio de vós agora, diz o Senhor desta igreja. Agora! Vós sereis minhas testemunhas. E ser testemunha tem as marcas. Talvez alguém desistiu nesta noite. Talvez tenha alguém afastado. Talvez tenha alguém que saltou do barco por uma decepção. Tem alguém afastado da igreja. Tem alguém que deixou o barco. Tem alguém que largou o remo. Se tem, levante a mão aí para eu te ver. A primeira vida. Se tem, cadê a primeira pessoa para recomeçar? Cadê o primeiro filho pródigo que desistiu? Se tem entre nós, venha. O apelo está facultado. Onde tem alguém afastado, onde tem uma pessoa não crente, no meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, minha rede eu vou lançar, muitos peixes levando para o Senhor. Aleluias, glória a Deus, não podemos parar de remar. Aleluia, estamos no alto mar, mas temos um porto desejado, o céu. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a doce paz do Senhor. Em pé como estamos, vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra revelada, vinda dos céus.
Vamos orar mais uma vez pelos missionários. Temos uma equipe de irmãs que estará distribuindo